Senhores vereadores, senhoras e senhores do plenário, senhoras e senhores de casa. Na minha fala de hoje, eu não tenho o hábito de beber em fontes não seguras, vereador Marcos. Mas na minha fala de hoje, eu quero beber numa fonte que eu também reputo, por vezes, não muito segura. E permitam-me fazer estas observações iniciais em virtude do que eu tenho lido, e é verdade, Dr. César Zillig, nós temos constantemente, diretamente ou através da nossa assessoria, acompanhado o que nós podemos, que o tempo nos permite, através da imprensa. O amigo César Zillig já esteve por algumas vezes nesta casa, não posso chamar ele de companheiro, mas posso chamá-lo, creio que posso chamá-lo de amigo. No dia 28 de outubro, o Dr. César Zillig escreveu no Santa uma matéria que ele denominou, em alto e bom tom de leitura, Nobres Vereadores. Vereador Jefferson, talvez Vossa Excelência, como outros vereadores, tiveram a oportunidade de acompanhar o que escreveu o Dr. César Zillig, que já escreveu alguns livros importantes para a história da cidade de Blumenau. Isto no dia 28. No dia 29, vieram na mesma esteira do Dr. César Zillig, o amigo Hans Schadrack, todos nós aqui conhecemos, o respeitamos, e veio também o jornalista Michel Ime Sabag. Vieram todos trazendo suas opiniões sobre um problema, vereadores, que incomoda a nós todos em Blumenau: o barulho. E eles escreveram, usaram boa parte do jornal e tocaram a matéria focando na responsabilidade da Câmara de Vereadores. Ínclito o amigo César Zillig, ínclitos amigos Hans e Michel, vocês atiraram para o lado errado. Para o lado errado. Ao invés de fazer esta matéria nobres vereadores, deveriam ter feito a matéria nobre prefeito, nobre presidente da FAEMA, nobre diretor da fiscalização, nobre presidente do CETERB, nobre comandante da Polícia Militar, nobre dirigente da Polícia, delegado regional da Polícia Civil, e aí vocês estariam tomando os caminhos corretos para a resolução dos problemas afetos ao desrespeito à lei do silêncio na cidade de Blumenau. É bem verdade que o César diz que não conhece, não tem conhecimento de toda a legislação, então eu sou obrigado a conceber que a fala e o escrito do César, ela perdeu o caminho, perdeu o rumo, porque se tivesse feito como muitos e muitas fazem, procurando informações ou pedindo informações, vereador Ivan, o conjunto dos vereadores, a nossa assessoria legislativa, nossa assessoria jurídica teria passado todas as informações a eles para que eles não usassem o nosso tempo, não usassem o espaço no jornal para direcionar uma matéria para o sujeito que não é devido, os vereadores. Até porque se eles tivessem a oportunidade de acompanhar ou de se perguntar do que está sendo feito, do que foi feito, no que diz respeito à lei do silêncio, a resposta sairia exata. Porque eles precisariam, e nós temos que ter clareza disso inicialmente, vereador Marcos, eles precisam saber que nós temos esta matéria, que falo com os nossos estudantes de direito também, esta matéria, a garantia do sossego público, está lá, no Código Penal. Está lá regulamentado de como trabalhar as questões dentro do Código de Processo Civil. Está dentro do nosso Código de Posturas. Está dentro de todo o arcabouço legal que nós temos no Brasil, e que não compete mais à Câmara de Vereadores trabalhar ou legislar sobre este assunto. Nós temos a preocupação aqui, é verdade, vereador Maurício, nós temos a preocupação com as motos que têm um barulho estrondoso, que passam nas madrugadas, passam de dia, passam de noite, na frente das moradias, nos locais de trabalho, nós temos essa preocupação. Nós temos a preocupação com os carros envenenados que ferem os nossos ouvidos e os nossos tímpanos quase estouram quando passam por nós. É verdade. Nós temos a preocupação com o vendedor de peixe, né? Aqui em Blumenau vende-se bastante peixe na rua, né? Aquele carro de som que passa vendendo peixe, Maurício? E que causa um transtorno danado, especialmente para aquele ou aquela que trabalha no terceiro turno. É bem verdade, nós temos essa preocupação. Então eu faço estas observações hoje e pedir para eles e dizer a eles que nós não queremos ser heróis. Nós só queremos ser, pelo menos tentamos ser,
parlamentares o mais normais possíveis, pelo menos e minimamente conhecedores das nossas atribuições, das nossas responsabilidades e de quem tem a competência para tomar as ações dentro do espaço de Blumenau, no que diz respeito ao sossego público, à lei do silêncio, ao controle do som e coisas a mais que estes senhores, com muito respeito, trouxeram para cá. É importante que colocaram a Câmara de Vereadores, porque assim a Câmara de Vereadores tem a oportunidade de se manifestar. Mas, repito, não é esta carga, este balaio não coloquem nas nossas costas, coloquem nas costas de quem tem a responsabilidade de dar respostas. Ouço com muito prazer o vereador Ivan Nats. Ouçamos e a parte o vereador Ivan Nats. Presidente Vanderlei, Vossa Excelência toca num ponto muito importante da nossa imprensa. Nós só temos um jornal, o único jornal impresso diário é o Jornal de Santa Catarina. O jornal que tirou a página política, que nós tínhamos quinta-feira uma coluna política. Já foi afastado da política. Nós temos que ler as políticas, as ações de um cara que vive lá em Florianópolis e não conhece a nossa realidade. E você abre o jornal, encontra na coluna do leitor, Blumenau tem a pior Câmara de Vereadores da sua história. Com base em quê? Na coluna na Cartas hoje. Com base em quê o cidadão escreve aquilo? E com base em quê um editor permite publicar isso? Porque isso é de uma vez só. E segundo, vereador, para não tomar o tempo de Vossa Excelência, quando se espera do cidadão, coitado, o ignorante, cobrar uma posição que a Câmara não pode entregar, tudo bem. Agora, de uma pessoa que tem uma coluna semanal no jornal, então eu acho que o Jornal de Santa Catarina tem que dar uma revisada na questão constitucional dos seus editores, seu presidente, seus colunistas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Ivan. Se me permitir, boa parte da vossa manifestação inclui a minha manifestação, e não precisava estar fazendo isso, mas tenho o dever de fazer isto. Tenho o dever, enquanto vereador nesta casa, 5º mandato nesta casa, com a compreensão que nós temos, ex-membro da Comissão de Constituição, representante da cidade de Blumenau e do Estado de Santa Catarina no Conselho Nacional das Cidades, eu não posso permitir, eu não posso concordar, eu tenho que permitir, mas não posso concordar que algumas coisas sejam ditas. Então eu quero pedir a todos e a todas e dizer, a nossa estrutura está toda a nossa grande estrutura está à disposição, é verdade, mas procurem algumas outras informações para o além do Santa. Podem procurar no blog do Tonete, podem procurar no Jornal de Blumenau, podem procurar nos blogs dos nossos outros companheiros, amigos, blogueiros que tem por aí, que eles têm um conjunto de informações, e muitos deles, antes de divulgar as matérias, por vezes, buscam informações para não trazer informações que não conferem com a realidade. No entanto, quero deixar essas informações, e quanto à fala do vereador Ivan Nats, quanto à prestação de contas, outras pessoas trazem, mas é claro, as pessoas bebem no que isto representa. Talvez o senhor Lauro Cordeiro tenha bebido nessas informações e, por desconhecimento, por ignorar o conjunto dos trabalhos, talvez ele tenha tido esta observação. E para fundamentar a minha preocupação, eu quero pedir aos vereadores e pedir à nossa assessoria que faça o relatório da quase 100 de organizações que passaram por esta casa só utilizando-se da tribuna livre. E aí nós vamos ver se esta casa é ou não é laboriosa, se esta casa está ou não está à disposição da cidade de Blumenau, se nós estamos ou não estamos trabalhando nas questões da cidade de Blumenau. Porque, se necessário for, nós vamos acabar chamando uma audiência pública aqui para fazer uma prestação de contas de todas as matérias discutidas e encaminhadas de responsabilidade nossa, e aquilo que, inclusive, não era de responsabilidade nossa e que esta casa acaba assumindo para tentar buscar algumas soluções. César, Hans, podem continuar escrevendo, tá? Mas consultem as bases, consultem as informações, porque algumas questões vocês não podem, isso aqui é deselegante, isso aqui não ajuda para a democracia e não ajuda a informação e não ajuda para o fortalecimento das nossas representações, não ajuda para a Câmara de Vereadores, não ajuda o Conselho Regional de Medicina, não ajuda o Conselho Estadual, o Conselho Regional de Comunicação, de Publicidade, não ajuda o Sindicato dos Jornalistas e não ajuda aquele ou aquela que milita na área da política pública, como é o caso de outros aqui, que militam em políticas públicas, a exemplo da política do turismo. Então, quem escreve tem que pensar um pouco nisso que está colocando. Não é, quero dizer, compreendo
as liberdades de vossas senhorias a fazer isto. Agora também nos compreendam que nós não podemos concordar com algumas das coisas que estão aqui sendo colocadas. Era isso na tarde de hoje, e com todo respeito, bebendo na fonte do Santa, mas com todo cuidado também. Era isso.